Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Olha aqui Ezequiel, capítulo 37, tudo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte, de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele, de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem, você não vai nos explicar o que significa isso? Responda, assim diz o Senhor Deus, eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os livrarei para a sua própria terra, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecarem e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para sempre.
E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então aqui a gente pode ver aqui, né, que muitas pessoas, né, infelizmente ainda estão no mundo e elas estão mortas, né, estão mortas no pecado, tanto por dentro como por fora, né, porque até mesmo, né, nas escrituras está escrito, né, que o nosso corpo, né, mesmo estando morto no pecado, aqueles que criam em Jesus, o Espírito da vida, né, é, lá no Evangelho, se a gente, quando a gente crê no Evangelho de Cristo, né, e a gente arrepende dos nossos pecados, né, como está escrito lá em João capítulo 7, versículo 38, né, quem crê em mim, do seu, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 10 também está escrito, né, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então aí a gente pode ver, né, como o profeta Ezequiel recebeu aqui a ordem de Deus, né, quando ele estava lá no vale, lá, para profetizar com aqueles ossos, né, para aqueles ossos, para que eles se juntassem e formassem um corpo, né. E também Deus também falou para Ezequiel para ele profetizar também ao Espírito, né, para que o Espírito desse vida àqueles corpos. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo dentro de nós, a gente está morto, tanto por dentro quanto por fora, né. E como a gente viu aqui em Romanos capítulo 8, versículo 10, né? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, é quando a gente crê em Jesus e arrepende dos nossos pecados, né? A gente arrepende dos pecados da gente e entrega a nossa vida para Jesus, né? Então, faça isso. Não seja uma pessoa morta, uma pessoa fria, que vive apenas para os prazeres deste mundo. Não faça igual a Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura, né, por um prato de comida, né? Então, a gente vê isso, não, a gente pensa, não, cara inútil, né? O cara trocou a primogenitura dele, deixou de ser primogênito, né? Passando para Jacó, né? Por causa de um prato de comida, né? E a gente, hoje em dia, a gente acaba fazendo isso, a gente troca a Deus por momentos de prazer, momentos de prazer no pecado, entendeu? Tipo, por vídeo, TikTok, Facebook, redes sociais em geral, né? E várias outras coisas, a gente acaba trocando a Deus, né? Substituindo Deus por coisas que também são inúteis, né? E talvez até mesmo pessoas deixem de ser, por exemplo, o pai de família, o trabalhador, para roubar e a desculpa dele tem que tratar da família e tudo mais, mas na verdade é a ganância, né, do coração dele. Então não vamos trocar a Deus por momentos de prazer, não vamos trocar, viver a eternidade com Ele, um momento de glória, um lugar que não tem mais choro, não tem sofrimento, não tem morte, não tem tristeza, não tem luto, é só alegria. Vamos trocar as coisas deste mundo para viver para Cristo, para viver com Ele na eternidade. Vamos viver com Ele agora. É melhor sofrermos agora um pouco de tempo e vivermos o resto da nossa vida na eternidade do que vivemos ser felizes agora no pecado, no prazer do pecado e depois morrer, sofrer o resto da vida no inferno. Então, fica assim, né? Um grande abraço para todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Abraço.